Agora eu vou falar um pouco sobre a escola que você estudou de idiomas. Poderia contar a sua experiência na escola, se foi tudo aquilo que você esperava, ou se você teve problemas, porque muitas pessoas têm dúvidas como é as escolas japonesas. Você sabe que não são todas iguais, mas e que você ainda tem a opção de escolher quando você vem para cá. Mas que dica você pode dar também para essas pessoas que vão estudar aqui, como é que ela pode escolher a escola e etc. Isso é legal porque quando eu vim pra cá eu vim às cegas, né? Não tinha nenhuma informação sobre isso. Mesmo pesquisando assim, não tinha muita referência. Eu simplesmente vim e aprendi na prática, né? Dando a cara o tapa. E eu lembro que quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre as escolas, quando eu cheguei aqui, uma coisa que o pessoal tem que entender é que é uma cultura diferente. Então, os professores, eles são altamente respeitados. Então, existe uma disciplina muito forte que você precisa seguir. Então, por exemplo, se a aula começa 1h da tarde, você tem que estar na sala sempre a 1. Se você chegar 1h em ponto, você está atrasado. Porque 1h você tem que estar sentado para começar a aula. Então foi difícil um pouquinho no começo me adaptar a essas regras, mas sim coisas que fizeram sentido para mim, né? Cumprir horário e levar mais a sério algumas regras que a gente no Brasil acaba sendo um pouquinho mais flexível do que no Japão, né? Eles são altamente rigorosos nesse sentido. E todas as escolas são assim, com todas as idades. E a experiência inicial foi legal. Foi uma experiência boa, porque tudo era novo, né? Então, comecei a conhecer um pouco do país através da escola. Porém, com o passar do tempo, a escola que eu escolhi, eu percebi que não foi uma boa opção. Tem muitas escolas boas no Japão, fui descobrindo isso com o tempo. Mas também existem muitas escolas ruins. E essa que eu escolhi, infelizmente, era uma escola ruim. Né? Ruim por quê? Primeiro, em a questão do ensino. Eu cheguei aqui com um certo nível de japonês, bem básico, né? Não sabia muita coisa, mas tinha uma certa noção do alfabeto japonês, né? Do hiragana, do katakana, conheci alguns kanjis. E uma coisa que eles me prometeram, eles não cumpriram, por exemplo, que eles iam fazer um teste de nível e iam colocar cada um numa sala específica. Mas quando eu cheguei, eles me jogaram numa sala extremamente básica, de pessoas que não sabiam nem hiragana, nem katakana. Mas até aí tudo bem, eu falei, vou revisar a matéria, né? Mas acontece que, como eu cheguei em abril, e as matrículas nessa escola vão até julho, né, foram entrando novos alunos na minha sala. E eu percebi que, sempre que completavam o ciclo de novos alunos entrando, eles voltavam a matéria do zero. Então eu passei quase 6 meses lendo o mesmo conteúdo. Então, o que eu imaginei lá do Brasil, eu pensava, né? Poxa, 6 meses estudando 4 horas por dia, todos os dias, eu vou ficar fluente? Mas aí, quando eu percebi, fiquei todo esse tempo revendo o conteúdo que eu já sabia. Então, não fiquei fluente, né, em 6 meses. Pelo contrário, não senti nenhum progresso. E por que isso também foi um ponto muito negativo, além dessa questão de não aprender? É que eu fui falar com a diretora. Cheguei à diretora para conversar com ela, explicar. E aí, ela usou a desculpa da cultura japonesa, né? O que eu descobri mais tarde que era mentira. É que as outras escolas são boas e elas não fazem isso. Mas que a cultura japonesa é que a gente tem que seguir o que estão impondo pra gente, aquilo, daquele jeito, e eu não posso reclamar. Aí tá certo, eles fazem, eles estão certos, eles são autoridade. Então, isso foi bem ruim, foi uma experiência bem traumática, tanto que foi o principal motivo de eu sair da escola, de eu desistir. Porque o valor não é barato, você paga um valor alto, em média, assim, uma escola barata, pro Japão, né? Você vai pagar para estrangeiros, para aprender o Nihongo, você vai pagar em torno de 350 mil ienes por semestre. Então, para quem vem para o Japão para trabalhar, para estudar, você tem o direito de trabalhar 28 horas semanais. Trabalhando 28 horas semanais, para você pagar a mensalidade da escola, você precisa guardar mais ou menos uns 30% a 40% do seu salário por mês para poder ir juntando. Aí dá os 350 mil no final do semestre. Fora outras taxas que às vezes tem para pagar de material e outras coisas. Então, eu falei, não quero continuar pagando esse custo e não evoluir. Tem amigos que estão lá há 2 anos, né, estão ainda estudando, que eu fui conversar com eles recentemente e sabem a mesma coisa que eu, que parei de estudar há 1 ano já e meio. Então, é uma situação triste. Mas é bom falar que tem escolas muito boas. Normalmente essas escolas custam mais caro. Tem escolas, por exemplo, em Tóquio, para estrangeiros que se não Nihongo, que custam por semestre 1,5 milhão, 1,2 milhão ienes. Que é um preço bem alto
principalmente para nós que viemos do Brasil e ganhamos em reais, né? Então, na hora de escolher uma escola, você tem que pesquisar bastante. É melhor, às vezes, pagar um pouco mais caro. Não precisa pagar de 1 milhão e pouco de Tóquio, né? Mas escolhe uma um pouco melhor. Ver o histórico da escola, porque senão você vai ter problemas. Afinal, eu estava em outro país, um idioma que eu não conhecia, sozinho, e é uma realidade de muitos estudantes, né? E não tem pra onde correr. Eu ainda dei a sorte que eu fiz muitos amigos aqui no Japão que me auxiliaram. História interessante, né? Será que você poderia contar um pouco sobre aquelas polêmicas envolvendo essa escola que a gente não vai citar o nome? Vale deixar claro que a Live em Japão não tem nada a ver com essa escola, tá? Ela é só um intermediário, a pessoa, o aluno que escolhe a escola, né? Só pra deixar claro, né, gente? Sim, inclusive a Liga Japão me deu todo o suporte que eu precisei, né? Tanto para vir para o Japão, quanto para resolver os problemas, né? De forma indireta, porque eles não podiam fazer muita coisa. Mas me deram as instruções, o que fazer, como recorrer, mantiveram contato comigo. Eu tenho contato com eles até hoje. Então é uma agência de intercâmbio assim que eu super recomendo. De verdade, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que eles fizeram, por todo o apoio. E detalhe, essa escola não é parceira mais da Living, né? Por conta desses problemas, eles deixaram de ser parceiros. Mas sim, tem algumas coisas que foram bem tristes que aconteceram, né? Eu vou contar duas situações específicas. A primeira situação foi de um grupo de alunos que vieram para cá antes de mim. Esse grupo de alunos, eles vieram para outra escola, uma outra escola japonesa, vamos chamar de escola A. Vieram para a escola A, pagaram todas as taxas, conseguiram vir, só que eles vieram em outubro de 2021, que foi quando teve uma janela da pandemia, onde abriram as fronteiras do Japão por 1 mês e meio. Eles aproveitaram e conseguiram embarcar e vieram. Só que ao chegar aqui, eles foram informados que a escola A havia falido, deixado de existir. Então, eles ficaram sem saber o que fazer, né? Porque, a primeiro momento, quando você chega, ou quando você chegava nessa época aí, você tinha que cumprir uma quarentena de 2 semanas. Então, você ficava num quarto de hotel por 2 semanas, porque era requisito para imigrantes, né? Dentro do Japão na época. E aí, quando acabou a quarentena, eles foram informados que a escola não existia mais. Porém, que a escola B, que é a escola que a gente está falando em questão aqui, né, que tem alguns problemas, que é a escola que eu fui estudar, ela comprou a matrícula desses alunos, por assim dizer. Então, ela informou os alunos que a escola que eles haviam pagado havia falido, e que todo esse dinheiro que eles tinham pagado não tinha ido para a escola B. Eles iam poder estudar lá normalmente. Só precisavam assinar os contratos. Tinha a versão em japonês e a versão em português dos contratos. Só que, infelizmente, né, como eu falei, tem escolas boas e tem escolas ruins. Essa, no caso, é uma escola ruim. E, diferente do que muita gente pensa, né, existem japoneses desonestos. Não é um povo 100% livre de problemas como honestidade, orgulho, egoísmo, né? Ser humano sempre vai ter pessoas boas e pessoas ruins, independente da cultura. Nesse caso, o contrato em português estava diferente do contrato em japonês. E como esses alunos eles não conseguiam ler de japonês, né? Porque, primeiro, você precisa ter um nível muito alto de japonês para entender um contrato. Não é só falar bem japonês. Você precisa entender os kanjis. E às vezes kanjis são utilizados só para contrato. Então é muito específico. E aí eles assinaram o contrato em português, estava tudo certo. Mas, né, ao iniciar as aulas, depois de assinar o contrato, eles descobriram que o dinheiro que eles tinham pago, eles iam precisar pagar novamente. Ele não ia ser destinado para os estudos deles. Que, na verdade, esse dinheiro a escola ia utilizar de uma outra forma. Disseram aos alunos, né, até onde é verdade eu não sei, que eles foram informados que esse dinheiro ia ser doado para as favelas do Brasil. Porque agora como se fosse uma ONG, né? Ou para alguma instituição, até faria sentido, né? Mas, enfim, eles teriam que pagar o valor novamente. E aí você pensa,
eles tinham investido já cada aluno em média 400 mil ienes. Eram vários alunos, todos brasileiros, e agora eles precisariam conseguir 400 mil ienes, que eles haviam pago da primeira vez, só que da primeira vez eles juntaram o Brasil por 2, 3 anos, só que eles teriam que conseguir aqui no Japão, sem falar o idioma, sem um trabalho, e aí, né? Então muitos deles, alguns optaram por voltar para o Brasil, outros conseguiram, deram um jeito. O governo nessa época tinha alguns incentivos por causa do corona, da pandemia, então dava empréstimos de até 600 mil ienes, então alguns alunos conseguiram esses empréstimos e aí conseguiram pagar, mas até hoje estão finalizando o pagamento desses empréstimos. E por fim, eles conseguiram continuar aqui. Mas resumindo, né? A escola adquiriu esses alunos de uma escola que faliu, pegou o dinheiro desses alunos para ela e cobrou novamente os alunos. E isso falou pra mim, poxa, já que eles estão aqui, eles não tem o que fazer. Ou eles pagam, ou eles voltam. Se eles voltarem, ficam com o dinheiro. Aí pra cima da escola, né? E se eles ficarem, você tem que pagar de novo. Eu ganhar em dobro. Esse foi um caso, cara. Muito caro, 400 ienes, dá uns 15 mil reais ou mais. De 15 a gente viu, né? Depende da cotação aí, é muita grana. Que a gente às vezes leva 3, 4 anos pra juntar no Brasil, né? Mas esse foi um caso. Tirando a questão do ensino que eu comentei, né? Outro caso aconteceu com os ucranianos, isso saiu notícia, então eu posso falar com certeza que saiu notícia na TV japonesa. Esse caso que eu contei pra você agora dos estudantes, dos brasileiros, foram coisas que eles me contaram. Então até onde tá certo ou tem alguma coisa diferente, eu não posso confirmar. Mas eu vi eles penando pra pagar esse empréstimo, eu vi eles passando por essa situação. Mas esse segundo caso, com os ucranianos, saiu em reportagem. O presidente da escola convidou, na época do início da guerra da Ucrânia, lá em 2022, bem no início, convidou alguns ucranianos para virem para a escola, como refugiados, ou como estudantes da escola. Foi uma atitude, assim, na época, bem bonita. Eles passaram na TV, né? A escola foi entrevistada, os ucranianos foram filmados, aí tinha evento com vocês ucranianos. Os ucranianos não tá saindo, né? Teve evento com os ucranianos, né? De culinária. Eu lembro até de ir num evento onde os ucranianos cozinharam e levaram os pratos típicos para os outros alunos experimentarem. Mas a promessa era: venham pro Japão, a gente vai acolher vocês e vocês têm aí 6 meses com tudo pago. Vocês se estabelecerem, conseguirem emprego e tudo mais. Só que deu o final do semestre e chegou uma cobrança de tudo que os ucranianos haviam gastado. Desde a moradia até o custo com a escola, material didático, transporte, cada coisinha que a escola fez, eles mandaram lá um invoice para ser pago. Só que não tinha a promessa de que eles estavam indo como convidados da escola, né? E que não precisariam pagar esses 6 meses. Então eles perguntaram isso: mas não foi prometido? Eles disseram: não, eles entenderam errado. E aí, no meio dessa treta toda, né? Porque os ucranianos se posicionaram, né? Esses estudantes da Ucrânia falaram: não, foi uma promessa, você prometeu, você garantiu pra gente. Aí o presidente, até então o presidente da escola, soltou: mas vocês são refugiados de luxo. Rapaz, essa frase que ele soltou saiu em todos os repórteres. Todas as portagens, né? Que eu vi aqui. Até em sites que tinham conteúdo em inglês. E aí, inclusive, o governo de Buna pediu para que o presidente se retratasse e até intimou para que, se ele não resolvesse a situação com os ucranianos, ele abandonasse a posição de presidente, ou a escola perderia a licença de poder dar aula para estrangeiros, né? Então essa foi uma segunda situação, mas teve várias outras. Me contaram, mais uma vez, né? Não aconteceu comigo, mas me contaram que essa escola tem vários processos de estudante, né? Vários estudantes já processaram. Inclusive eu, quando fui para a imigração, trocaram meu visto, comentei o nome da escola, o cônsul não é? O agente da imigração já conhecia. De uma forma negativa. Então, quando eu tô contando isso não é pra só
gerar polêmica, pra falar. É pra mostrar que precisa entender pra onde você tá indo, né? Poxa, você vai vir lá do Brasil, mais de 18 mil quilômetros, pra ficar num país que você não conhece, por mais que seja maravilhoso. Tem muita coisa boa no Japão, o Japão é um país incrível. Mas você tem que saber onde você tá pisando, né? Você tem que conhecer, ler atrás, entender qual que é a reputação da escola, entender o histórico dela, né? Porque você não evite passar por problemas que eu passei ou que outros estudantes passaram, para ter uma experiência positiva, né? Porque às vezes essas experiências negativas acabam marcando o país negativamente. O país em si não é um lugar ruim, é um lugar ótimo. Triste nessas escolas. E provavelmente, que dica você dá para a pessoa avaliar essas escolas? Será que essas escolas elas se localizam, por exemplo, no Google Maps? Dá para você ver avaliações? Ou que dica você dá para a pessoa saber se a escola que ela está indo é uma boa escola? Cara, eu acho que no Google Maps você não vai ter uma avaliação tão confiável. Né? Você pode até encontrar, mas a partir de pesquisas em português é difícil você encontrar informações relevantes. Se você souber um pouquinho de japonês, pesquisa em japonês o nome da escola, pergunta essa escola, depoimentos de alunos, mas em japonês, porque daí você vai encontrar matérias aqui do Japão. Mas eu acho que pesquisar em blogs como o seu, que já vão a fundo, estudam, você está aqui no Japão, você conheceu relatos como o meu, de outras pessoas, né? É importante. Tem uma agência de intercâmbio confiável, né? O que as agências de intercâmbio fazem? Elas intermediam, né? Entre você e a escola. Então, se eu não tivesse o suporte da Nivea, eu teria passado muita dificuldade. Então, escolher uma agência de intercâmbio que te dê suporte, que te mostre quais são as escolas boas, porque afinal estão mandando alunos para cá. Então, os alunos reportam para eles o que está acontecendo, o que está sendo bom, o que está sendo ruim. Então, ir atrás dessas informações e conhecer, se possível, outros alunos. Né? Perguntar para... Acho que no Instagram você acha estudantes japoneses, brasileiros que estão no Japão. Procurar por pessoas que passaram por essas experiências. Porque eu acho que no Brasil você coloca lá no Google, né? Vê lá 5 estrelas, tem 10 comentários, se é bom ou ruim. Mas no Japão não dá bom que eu fiz com a escola. Porque as escolas recebem não só brasileiros, recebem paquistaneses, filipinos, pessoas de Bangladesh. Você vai estar numa escola de japonês com pessoas do mundo inteiro. E aí as avaliações às vezes são em vários idiomas, né? E nem sempre são no Google. Mas dá também, vai na pesquisa. É interessante que nesses 3 meses que eu tô aqui, eu conheci várias pessoas, não pessoalmente, mas amigos de amigos aqui da região que eu estou, que estudaram em escola, que vieram para cá através dessas escolas, desse curso de japonês de 6 meses, 1 ano ou mais. Então a gente vê que tem muitos brasileiros vindo para cá através desse método. Então é muito importante mesmo deixar todos cientes disso.